Olá, amigos, estamos aqui com o nosso programa Bate-Bola. Hoje, segunda-feira, segunda-feira a gente fala aí sobre os jogos de ontem, né? Ontem tivemos até demissão aí de técnico, né? Mas vamos lá. Ontem o Internacional perdeu para o Grêmio e essa derrota aí no Grenal custou aí a demissão aí do Roger Machado. E quem deu a notícia aí foi o presidente. A todos que estão acompanhando esse momento, quem está em casa, no carro, ouvindo, informar que tomamos a decisão em conjunto, Departamento de Futebol, Conselho de Gestão, no desligamento da comissão técnica, Roger Machado e seus auxiliares. Teremos o trabalho, a continuidade imediata com o Pablo Fernandes, que é auxiliar técnico da casa, e a equipe de preparação física do clube. E é sempre um momento difícil, um momento que todos que trabalham no clube, que fazem futebol, sabem que dificilmente se entende como algo positivo a mudança de treinador. O futebol brasileiro ele tem vários exemplos que trazem esta solução como uma solução para momentos em que os resultados não vêm. Nós, direção, departamento de futebol, talvez desta vez, outras em que tivemos esse mesmo desfecho, talvez não tenham tido mais tempo do que esta em relação à tentativa permanente de fazer com que as coisas retomassem o caminho daquilo que foi quando a chegada do Roger, mais de um ano, onde a gente conseguiu engrenar ali, se eu não me engano, 16 resultados positivos, onde nos trouxe o título de campeão gaúcho, um título que o Internacional não conquistava desde 2016, e não estou aqui fazendo nenhuma referência ou reverência maior, mas pontuando alguns fatos, como foi o final do ano passado e o título gaúcho. E iniciamos um primeiro semestre com a classificação num grupo da morte, classificação na Copa do Brasil, e acreditamos que a parada para a Copa do Mundo e depois a própria parada FIFA nos desse uma condição de um trabalho melhor, retomando aquilo que já foi resultado desse grupo com esta comissão. E mesmo enfrentando adversários difíceis, a gente não conseguiu. E chegamos a esse momento onde tínhamos uma oportunidade, todos nós, dentro do departamento de futebol, dentro do clube, de darmos uma resposta num clássico na nossa casa, para que a gente pudesse retomar, como eu disse, o trabalho. Isso não foi possível, vocês acompanharam o jogo, o resultado, e nós entendemos tomar essa decisão e agora, imediatamente, começar a trabalhar no sentido de buscar um novo comando técnico, que a gente possa, o mais rápido possível, fazer esse movimento. Restam ainda 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, 45 pontos a serem disputados, e nós precisamos somar pontos, subir na tabela e buscar, sem dúvida nenhuma, a melhor posição que a gente possa realizar agora, olhando para cima, olhando, evidentemente, para uma Libertadores que realmente fica mais distante, mas trabalhando com foco, trabalhando com uma mudança de ambiente. A gente acredita que é possível pontuar muito ainda
e buscar objetivos maiores. Não existe mesmo, né? Perdeu um clássico, tá complicada a vida do dirigente maior dentro de campo, né? E aí é demissão mesmo, a maioria das vezes acontece a demissão aí do técnico, né? É uma pena, porque é um trabalho, né, que vem aí de vários anos e não dá tempo, às vezes não dá tempo. Alguns estão aí bastante tempo, tipo Abel Ferreira, está aí no Palmeiras, né? Há bastante tempo, mas alguns não resistem, né? É o caso lá também lá do Remo, lá, que está passando um aperto danado lá, o português lá, né? Mas é isso aí. É futebol, futebol é paixão nacional. Não é? Bom, e nós tivemos também Flamengo e o Vasco da Gama. E o Fernando Diniz, hein? Segurou aí o Felipe Luiz, né? Vamos às coletivas aí do Felipe Luiz e também do Fernando Diniz. A partir de amanhã começaremos a preparar, estudar e trabalhar o jogo contra o Estudiantes. Claro que tentaremos corrigir todos os aspectos onde eles conseguiram nos machucar um pouco nessa nossa saída de bola, na saída de bola deles, e corrigiremos a partir de amanhã. Hoje ainda é jogo do Vasco. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Você sempre deixa claro em semanas de clássicos que é um jogo que tem ingredientes a mais do que as questões técnicas, táticas. Envolve muito a questão mental. E o Flamengo hoje teve as mudanças, o time conseguiu abrir o placar, depois sofreu um bocado. No segundo tempo chegou a ter oportunidade, mas também o Vasco teve as suas. O que você acha, assim, na sua análise, que foi mais preponderante para o empate hoje? E com isso também pode ser importante para a sequência da temporada, porque o Palmeiras encostou agora também, tem um jogo a menos, enfim. Bom, primeiro que, como você falou, um clássico é um jogo diferente, tem uma atmosfera, um clima dentro do campo diferente. E começamos o jogo muito bem, controlando o jogo, encontrando os espaços, encontrando as soluções e saindo bem da pressão até fazer o gol. Depois de fazer o gol, tivemos aí algumas saídas, conseguimos sair, mas aí realmente o Vasco encaixou praticamente uma marcação individual e não conseguimos ter mais o controle, né? A partir desse momento começamos a acelerar um pouco demais o jogo, perdemos um pouco o controle e foi o melhor momento talvez do Vasco no jogo, o momento que eles foram superiores, depois do nosso gol mas não criando chances, senão criando muito volume de bola parada, faltas laterais, escanteios, e até empatar o jogo com esse escanteio. Depois voltamos a retomar o controle, tivemos mais posse de bola no campo deles. Eles são um time que se fecham muito, voltam os 10 atrás da linha da bola em bloco baixo, praticamente fechados na área, então não é fácil entrar. E a partir daí eles começaram a jogar simplesmente em transição, em lançamentos longos, né? E foi isso praticamente o restante do jogo. Posse deles na área deles e com muitas ligações diretas, depois com perda da bola tentando contra-atacar. E essa foi a tônica do jogo. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. E acabou que um empate. Num clássico, como nós não contávamos, queríamos vencer o jogo, mas temos que ter calma, existe um longo caminho pela frente. É um resultado absolutamente que nos deixa triste, mas é um resultado absolutamente normal. Quando você vem de uma sequência, principalmente menos de 3 dias para recuperar do jogo da quinta-feira, 9h30 da noite. Hoje a gente saiu com bastante bola longa. Algumas a gente não devia ter saído longa, porque a gente ia ter mais controle e ia ter mais chance de ganhar o jogo. Não tem um jogo perfeito. O Flamengo também fez muita bola longa e sair umas 2 vezes de quase roubou e fez o gol. Então se a gente rouba e faz o gol, aí talvez fosse questionar que sair jogando é ruim. Não dá para ser assim. Às vezes você sai jogando, fica rifando muito a bola, e você fica perdendo a segunda bola e o outro time te espreme e você acaba saindo derrotado da partida. Quando vai sair jogando e dá alguma coisa errada, como foi contra o Ceará, o gol sai de maneira imediata. Então aquilo vira uma crítica muito fácil. Acho que o time tem que saber jogar de todas as maneiras. Hoje, se você fosse falar assim, hoje eu acho que a gente podia, somente no segundo tempo, ter baixado um pouquinho mais para ter mais controle, que não estava difícil para você jogando. Se a gente baixa, a gente ia ter um pouco mais de controle. Às vezes que a gente baixou um pouco mais, a gente teve mais controle, levou a bola de pé em pé e a gente conseguiu se impor dentro do campo do Flamengo.
Todavia, assim, acho que a gente jogou bem essa questão e, complementando o que você falou do Veguete, ele é um jogador muito importante. Assim, ele contribui muito e é um jogador que tem, como eu disse, tem liderança no elenco, ele tem serviços prestados, ele ajuda muito na parte tática. Diniz, boa noite. Jonathan, canal BTB Esportes. Até dentro desse assunto do Verratti, queria entender um pouco que você avaliasse a sua substituição. Né? Hoje o Verratti sai para a entrada do David, o Matheus França entrou no lugar do Coutinho, até porque os dois estavam bem cansados fisicamente. E se foi exatamente o que você esperava, o time ficar mais móvel, o time teve uma evolução, se você pretende fazer mais essas mexidas nos jogos agora que o Vasco tem numa sequência dos times que estão lutando na parte de cima, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Obrigado, Diniz. Eu acho que teve, de fato, o Coutinho e o Veguete cansaram um pouco mais no segundo tempo, porque a gente não estava conseguindo, eles estavam tentando continuar fazendo a pressão mais alta e a gente recuou um pouco. Eles acabaram se desgastando muito. Mas no primeiro tempo, tanto a gente teve imposição, teve mais controle do jogo até do que no segundo tempo. No segundo tempo o Flamengo teve mais posse que a gente. Então o Veguete e o Coutinho eles cansaram porque eles contribuíram muito no primeiro tempo na marcação e também o Veguete disputando as bolas, quase todas as bolas longas, ganhando muitas delas. Então era normal que eles cansassem a gente, e os jogadores que têm qualidade entrando mais fresco, e jogadores jovens, no caso do Andrés, do David, do próprio Matheus França, que a gente ganharia um pouco ali de mais dinâmica, que era uma coisa esperada, e acabou acontecendo. Mas a gente não modificou muito a nossa maneira de jogar, a gente continuou saindo mais longo do que curto. Quando o Matheus Carvalho entrou, que eu acho que os volantes também cansaram um pouco, quando o Matheus Carvalho entrou, que a gente começou a ter um pouco mais de controle da posse. Ali uma briga boa agora, né? Fernando Diniz se firmando aí no Vasco, agora deu tempo para ele começar aí o seu trabalho e agora vai longe, né? Mas tivemos aí também aí no Campeonato Brasileiro da Série A mais jogos, né? O Mirassol, olha aí, o Mirassol venceu o Juventude aí por 2-0. O Mirassol, hein? Tá lá no G4, ele é o quarto colocado aí. Tivemos também aí o Sport, olha aí, o Sport derrotou o Corinthians 1-0, olha aí, hein? Quem sabe a reação aí do Sport. E o Santos venceu o São Paulo, 1-0 aí, sem Neymar, né? E aí venceu por 1-0. Já o Cruzeirão, bateu forte aqui agora, hein? Venceu de virada aí o Bragantino, venceu por 2-1. E a alegria aí da Raposa, e principalmente aí do torcedor aí da Raposa, né? Pois e também tivemos aí a Série B. A Série B aconteceu o seguinte aí, o Criciúma venceu aí o CRB por 1-0 e o América Mineiro venceu aí o Coritiba por 1-0. O Atlético Paranaense venceu o Vila Nova por 2-0. E o Cuiabá venceu a Chapecoense aí por 1-0, jogo que você acompanhou aqui na NMTVNet. Tivemos também o Campeonato Brasileiro da Série C. O Floresta empatou com São Bernardo em 0-0 e o Guarani venceu aí o Brusque por 1-0. Pois aí, muitas polêmicas aí no jogo no Internacional, que teve 3 pênaltis aí para o Internacional, hein, gente? Foi bastante complicada aí a situação aí do Grenal. Então é isso aí, o nosso bate-bola rapidinho aqui dessa segunda-feira, e a gente volta aí amanhã com o nosso Rolando a Bola e o Tribuna do Esporte, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima semana para você. Deus conosco.